Fala aí, bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Quem puder deixar seu like, agradeço muito. Puder compartilhar o vídeo, se inscreva aí no canal, hype o vídeo ali do lado dos comentários, com seu comentário indignado que provavelmente você vai estar. E você que for adversário e estiver achando isso legal, estiver curtindo e achando o máximo, pensa bem no que você tá apoiando, no que você tá achando bacana, porque o que aconteceu hoje foi um dos episódios mais vergonhosos da história do futebol brasileiro. Bora falar sobre isso e se tiver alguma notícia do Palmeiras, só lembrar, porque isso aí que aconteceu hoje tá na história, tá escrito na história. Dia 13 de novembro de 2025, jogador do Flamengo envolvido, nós sabemos com o que, não vou falar porque a plataforma não gosta nem que fale o nome. A plataforma aqui nem gosta que fale esse nome. O cidadão não só estava ali conversando, como passou a informação para outros, e hoje saiu a sentença do Bruno Henrique. Bora lá, e se você quiser assistir filmes e séries, primeiro comentário na descrição, chama o TV Torcida, você vai assistir todos os jogos aí dos campeonatos, vai assistir Palmeiras e Santos, campeonatos pela Europa, filmes e séries muito mais, ótimo custo-benefício, tá bom? Bruno Henrique foi absolvido, liberado para jogar normalmente no futebol brasileiro. E agora eu venho aqui, mais uma vez, para desmascarar essas falácias e essas mentiras que um monte de mídias do Flamengo, inclusive mídia tradicional, falaram durante algum tempo ou levantaram suspeita, né, quando o Palmeiras ganhou do São Paulo. Vocês ouviram tudo aquilo? Tudo aquilo? Onde está tudo aquilo? Onde que está o esquema do Palmeiras? Onde é que está o campeonato manipulado? Aquele César Filho, aquele cidadão que abriu a boca para falar um monte de bobagem outro dia, que falou que o campeonato estava certo pro Cruzeiro e o Flamengo parar, que o campeonato estava arrumado pro Palmeiras. Ele falou isso. Entre tantos, o Rodrigo Bueno da ESPN falou que tem muito erro pro Palmeiras. E aí, e agora? Com o Alan suspenso, resumo aqui da semana do STJD. O Alan que foi expulso lá em lá em julho, foi expulso. O Alan Cian, 2 cotoveladas na cara, nada, tá? E outra do seu Varela. Não aconteceu nada com eles. O Alan expulso, passou quase 5 meses e o Alan tá suspenso pro jogo contra o Santos. Bruno Henrique joga normal, sábado contra o Sport, envolvido com o que ele estava. Foi julgado hoje por 5-3, ele foi absolvido e vai pagar apenas uma multa de R$100.000. Ou seja, o Alan tá mais errado que o Bruno Henrique. O Vitor Roque tá mais errado que o Bruno Henrique. O Gustavo Gomes tá mais errado que o Bruno Henrique. Não sei o que o Gustavo Gomes fez. O Piquerez está mais errado que o Bruno Henrique. Esse é o futebol brasileiro. Hoje o futebol brasileiro morreu. Se você, o que morreu do futebol brasileiro? Se você na sua cabeça pensava assim, olha, não, o futebol brasileiro tem uma credibilidade assim, hoje ela se esgotou, ela foi a zero. O futebol brasileiro não existe nenhuma credibilidade, nenhuma. Mesmo se o Palmeiras for campeão brasileiro. Não querem deixar, vocês estão percebendo, né? Vocês estão percebendo aí que a força que estão fazendo é pro Palmeiras não ser campeão. Tá mais do que nítido, né? 4 jogadores na STJD do Palmeiras, do Flamengo 0. A força que está sendo feita pro Palmeiras não ser, mas mesmo se o Palmeiras for, é um dos campeonatos mais sujos que já aconteceram nos últimos anos. É papo, eles tempos atrás estavam falando que o campeonato tá arrumado pro Palmeiras. Porque estavam desesperados porque o Palmeiras ganhou um jogo, São Paulo teve um erro de arbitragem pro Palmeiras. Olhem tudo que aconteceu de lá pra cá, quantos jogos o Flamengo foi favorecido, quantos jogadores do Palmeiras foram denunciados, o que aconteceu no jogo Flamengo e Palmeiras na arbitragem, qual árbitro foi suspenso, qual árbitro. Tá muito claro pra todo mundo ver, só não vai ver quem não quer ver mesmo. Aqui, porque vai ter torcedor que vai estar dando risada. Só que você tá rindo de algo ligado à desonestidade, ligado a algo, como eu posso dizer, a ilegalidade, porque o que ele fez é ilegal, o que ele fez não é legal, ele não pode fazer o que ele fez, passar a informação que ele passou, não é um caso igual a de outros jogadores, mas ele tomou 0 jogos, fora que jogou 2 meses e pouco com efeito suspensivo. É um dia lamentável pro futebol brasileiro. É só a gente pensar o seguinte, vocês já imaginaram se isso acontece pro Palmeiras? Se isso acontece pro Palmeiras, o que iam falar? Cadê as mídias do Flamengo? No grito não, não. Vocês não são no grito não, vocês são sempre no grito sim. Sempre foi e sempre será. É a história de vocês.
Tem torcedor que não tem culpa? Tem torcedor que não tem culpa. Tem torcedor que realmente eu troco ideia, fala, pô, isso aqui foi zoado e tal. Não, mas tem torcedor que acha da hora, acha engraçado, passa pano, protege, entendeu? Eu que sou idiota. Porque eu venho aqui e falo, esse lance aqui, o árbitro errou a favor do Palmeiras. Isso aqui, ainda sou xingado por palmeirenses ainda. E ainda sou deboche de outros torcedores. E aí agora os caras vêm e comemoram, eles comemoram. Isso aqui é pra você ficar constrangido. Constrangido. A credibilidade do futebol brasileiro acabou. Se já não tinha acabado, né? Com tantas coisas que aconteceram. Aí a gente tem que escutar essa semana o presidente do Flamengo desviando foco, falando do sintético, falando disso, falando do fair play. Pra quê? Pra tirar isso daqui, ó. Agora eu pergunto os gênios da bola, os gênios da mídia do Flamengo: cadê o esquema verde? Cadê a CBF verde? Cadê o STJD verde? Vocês vão falar agora? Não, agora vocês vão ficar caladinhos. Todos calados. Vocês não vão abrir a boca, que eu sei. Sabe quando é que vocês vão abrir a boca? Se vocês não conseguirem assumir a liderança do campeonato. Mas fiquem tranquilos, que do jeito que tá indo aí, alguém vai dar um jeito. Daqui a pouco suspende o Vitor Roque. Se a gente ganhar do Santos, suspende o Gomes, suspende o Piquerez. Aí vai suspendendo. Daqui a pouco bota alguém ali pra pitar um jogo, né? Porque a gente viu como é que funcionou. O Ramon Abateabel virou agora o árbitro do Palmeiras. Acabei de fazer um vídeo lá no Contra Tudo e Contra Todos. Fiz hoje, aliás. Mostrando os erros a favor do Flamengo. 20 pontos. 20 pontos com erro de arbitragem. E coloquei 0 derrotas pro Flamengo. No jogo que teve jogador expulso contra o Bahia, eu coloquei 1 ponto. No jogo contra o Fluminense, que eles ganharam, que o Alan deu uma ajoelhada nos Países Baixos do jogador lá, que era pra ser expulso na frente do Rafael Claus, ele não deu cartão, o VAR não chamou, o Flamengo ganhou 3 pontos só e foram 6 pontos. Fora nos confrontos contra o Palmeiras, que foi ajudado os 2 jogos. Os 2, eu coloquei tudo 1 ponto. 20 pontos. Com o cidadão aí jogando, ganhou 9 pontos, fazendo gols. E mais as interferências da arbitragem. E o esquema é do Palmeiras, né? Esse é o futebol brasileiro. Sem credibilidade, sem moral, sem nada. Sem absolutamente nada. Se você estiver esperando justiça, estiver esperando alguma coisa do futebol brasileiro, que ele respira, que ele anda certinho, que ele vai pelo... Vocês podem esquecer. Hoje, dia 13 de novembro de 2025, vai ficar marcado na história do futebol, onde um jogador do Flamengo fez isso, que fez, repito, não foram igual aos outros, mas ele tomou no total 0 jogos. 0. O Alan tomou mais punição do que o Bruno Henrique. E aí se você for ver o critério do Alan e ver outras cotoveladas, não aconteceu absolutamente nada. Então, tá muito claro, tá muito escrito, tá escancarado o que está acontecendo no futebol brasileiro nesse momento. Não é no grito não, é no grito sim, e num grito bem alto. Lamentável o episódio que aconteceu hoje. O cara não... Tudo bem, não precisava tomar 2 anos, 1 ano e meio. O cara não teve nenhum jogo de pena. Parabéns aos envolvidos. Agora os hipócritas mentirosos podem continuar dando risada e ficar falando de chupa, não sei o que lá. Só que você tá colaborando para que essas coisas continuem acontecendo. E eu quero ver se algum jogador fizer isso a partir de agora. Qual que vai ser a decisão? Vocês vão se arrepender do que vocês fizeram no tribunal. Isso aí vai acontecer agora. E muito. Que sujeira.